Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre uma questão muito importante na hora de comprar e avaliar ativos, que é o preço teto. Então hoje a gente vai aprender a identificar alguns limites de compra de uma ação para você garantir que o investimento seja assertivo, certo? Então vamos explorar o conceito de preço teto, como calcular e por que ele é fundamental para quem investe em ações, principalmente pensando em dividendos. Então pessoal, como sempre avisando, o conteúdo do canal é educacional e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Então pessoal, explicando o que é o preço teto, é o preço máximo para se realizar uma compra, certo? É o preço máximo que o investidor ele vai pagar em determinado ativo para garantir que ele tenha um bom retorno, entendeu? Para ele não pagar caro demais e acabar sendo prejudicado ou se frustrando em relação ao desempenho de um ativo. Porque na bolsa, como existe no nosso dia a dia, alguns ativos são negociados caros demais, outros muito baratos, alguns em preços mais justos, certo? E a gente precisa entender, então, qual é o máximo que eu quero pagar por alguma coisa. Então, da mesma forma que a gente vai numa loja, pega, por exemplo, vamos supor, uma garrafinha de água, e você sabe que você paga no máximo R$5, você não vai pagar R$10 numa garrafinha de água, não vai pagar R$15 numa garrafinha de água. Você estipula um preço máximo que você vai pagar e acima disso você sabe que está caro e abaixo disso você sabe que está barato e que você pode comprar, certo? Então, é um preço também que é totalmente pessoal, ele varia de investidor para investidor, não existe fórmula mágica, não existe fórmula secreta, cada um gosta de definir determinado preço. Então, pessoal, uma coisa que eu trouxe aqui é que ele é totalmente diferente de preço-alvo que você vai acompanhar nas casas de análise. Vamos supor que, por exemplo, você vê uma empresa que o preço-alvo dela é de R$100 e hoje ela está valendo R$80. Não necessariamente quer dizer que ela está barata e que ela vai bater os R$100, certo? Isso aqui é feito por uma análise de algum analista. Então aqui eu trouxe um exemplo do Banco do Brasil nos últimos 10 anos para a gente ver a questão se fosse estipulado um preço teto, certo? Então a gente vê que aqui em 2019, por exemplo, quando o Banco do Brasil tinha atingido uma cotação máxima, a gente vê que não variou tanto da época até os dias de hoje. O Banco do Brasil, nessa época aqui, ele era negociado na faixa de R$26, já ajustado com o desdobramento, e hoje ele está na faixa de R$27. Então, quem pagou esse valor para o Banco do Brasil nessa época, viu aí, por exemplo, uma queda no seu patrimônio, e se não acumulou as ações, acabou variando muito pouco nesse período aqui de 5 anos. Então, como sempre, eu gosto de trazer esse gráfico aqui que mostra o lucro líquido em comparação com o valor de mercado de uma empresa. E a gente vê que, por exemplo, a partir de 2016, 2017, a cotação do Banco do Brasil subiu muito, enquanto o seu lucro não subiu na mesma quantidade. E aí, quando ele reportou uma piora no seu resultado devido à pandemia, a cotação caiu bruscamente. Então, e aí se você acompanhou aqui, acabou comprando em períodos de baixa, como por exemplo aqui, você acabou vendo uma valorização do seu patrimônio muito maior, porque você comprou por um valor mais baixo do que a empresa estava lucrando, ou seja, ela estava mais barata em relação ao seu lucro. Então aqui eu trouxe, por exemplo, para mostrar o que você pode ver no site da Genial Analisa. Você pode ver, por exemplo, aqui uma indicação de algum analista, certo? Que mostra a questão do preço-alvo da Vale e o potencial de upside que eles falam. Mas não necessariamente quer dizer que vai chegar nesse valor e nem que isso é o preço teto. Às vezes, baseado no resultado, na queda do minério, você pode estipular que, por exemplo, o preço teto é R$60. E aí você não vai pagar mais do que isso, mais caro do que você acha que vale, apenas porque existe um preço-alvo que está maior do que isso. Então, como calcular o preço teto? Existem várias formas de fazer esse cálculo. A mais clássica delas é usando, por exemplo, o yield desejado. Então, você vai comprar algum ativo e quer que ele te pague 6% ao ano. Então, você vai pegar o lucro do ativo, o lucro esperado, o lucro que ele tem entregue. Vamos supor que, por exemplo, ele entrega a faixa de R$2 por ação. Aí você vai pegar esses R$2 e vai dividir por 6%. Então aqui um exemplo prático, você pega os R$2 de lucro e divide por 6%, aí você vai ter, por exemplo, uma cotação máxima de R$33. Ou seja, se você pagar, por exemplo, num ativo que está entregando R$2 por ano, se você pagar R$40, você já não vai ter os seus 6%. Você precisa pagar no máximo R$33 para poder ter esse resultado de 6% nos dividendos. Uma outra forma da gente estimar o cálculo do preço teto
é olhando o histórico do negócio. A melhor forma de avaliar uma empresa é comparando ela com ela mesma, né? Então, quanto ela tem entregue no passado, quais foram suas cotações, seus múltiplos no passado e o quanto isso está hoje. Então, mais uma vez aqui eu trouxe Banco do Brasil para a gente dar uma olhada. Então, olha aqui o PL do Banco do Brasil, o preço sobre lucro, ou seja, quantas vezes está cotado uma ação acima do seu lucro por ação. Hoje está na faixa de 4,87. Se a gente clicar aqui no site do Investidor 10, a gente vê o histórico do preço sobre lucro. E a gente vê que em 2016, 2017, ele estava cotado aí em múltiplos muito mais altos do que hoje. E ele tem uma média de 6,36. Então isso é uma outra forma de estar estipulando um preço teto, que a média é o preço máximo que você vai pagar por um ativo, você vai acabar estipulando uma forma de preço teto. Hoje ele está sendo cotado abaixo das suas médias. Em 2022, por exemplo, ele bateu 3,33 vezes o seu lucro. Então, por exemplo, a média do Banco do Brasil é de 6,36. Se a gente dividir por 4,87, ele então está ainda com uma diferença aí para chegar de 30%. E se a gente pegar esse valor e multiplicar pela cotação do Banco do Brasil, ele precisaria estar cotado na faixa de R$ 35,9 para voltar à sua média histórica. E olha como isso é importante, porque quando os múltiplos do Banco do Brasil estavam lá na casa dos R$10, de 10 vezes, 9 vezes, o yield do dividendo do Banco do Brasil estava lá no chão. Então, em 2016 com apenas 2%, em 2017 com quase 3%, 3%, 4%, e vem entregando um dividend yield muito maior do que a sua média. Está entregando aí 9,10%. Em 2022, onde ele bateu aquela 3 vezes o lucro, ele estava entregando quase 12% de dividendo ao ano. Uma coisa que a gente precisa entender também é o setor e como que o setor é negociado em relação ao seu preço sobre lucro, que é uma das formas que a gente está calculando aqui. Então, por exemplo, o Banco do Brasil a 4,87, o Itaú a 9,5, Banco Pactual, né, o BTG Pactual, a 11,68, o Bradesco a 10, Santander a 9, e aqui tem uma lista de todos os bancos, o Basa com 3,89, e a gente tem que entender como cada setor ele tem os seus múltiplos, porque são diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, digitar aqui uma BBSE, que é a seguradora do Banco do Brasil, a gente vai ver que o múltiplo da empresa ali é o dobro do Banco do Brasil. Mas não necessariamente isso significa que a empresa está cara. Esse múltiplo ele é muito maior e o dividend yield também é elevado, porque o payout, a distribuição de lucro, também é mais elevada. Por exemplo, você vê aqui que o Banco do Brasil ele está entregando aí 45% de payout, enquanto a BBSE já entregou, é prática de entregar 80%, 99%, e faixa de 87%, e agora 63% do seu lucro está sendo distribuído em forma de dividendos. Aqui também está camuflado porque tem a recompra de ações, que o banco vem atuando, que a seguradora vem atuando bem forte também. Mas então uma faixa média de 85% do seu lucro é distribuído, ou seja, praticamente o dobro do Banco do Brasil, e isso acaba influenciando também os seus múltiplos, que acabam se tornando mais caros, porque o retorno no bolso do acionista é maior. O perigo de olhar apenas porque o banco fez ou porque uma empresa entregou é que isso não considera o futuro de uma empresa. Então, falando ainda, continuando em Banco do Brasil, eu trouxe as projeções corporativas para 2024 e o banco aí, ele espera que entregue entre 37 e 40 bilhões no ano, certo? Então isso aqui é uma perspectiva futura. Vamos supor que o pessoal espere que o banco vá crescer o resultado para o próximo ano, chegue aí, vamos supor, 42 bilhões no próximo ano. Então precisa estudar e saber qual é a perspectiva futura, se é de um aumento dos resultados ou se é de uma queda, porque isso vai influenciar o seu preço teto. Se você sabe que uma empresa não vai entregar um resultado tão bom ou vai cair os seus resultados, você acaba reduzindo o seu preço teto para poder ter um retorno satisfatório. E quando a gente deve utilizar, né, essa ferramenta que é o preço teto, são nos momentos de compra. Se você estipulou um preço teto, vamos supor Banco do Brasil, de R$ 35,00 e o banco está sendo negociado a R$ 37,00, ele está mais caro do que você acha que ele vale, então do que você está disposto a pagar. Então por que você compraria se você acha que está muito caro? Você não compra, acaba dando oportunidade para outra empresa. Agora, se ele está cotado a múltiplos menores e você acha que está barato, então você tem uma intensidade no seu aporte muito maior, você compra a empresa, e quanto maior a distância entre a cotação e o seu preço teto, maior a sua margem de segurança, ou seja, mais tranquilo ou conservador se torna o aporte. Então, como eu já comentei, fatores que podem estar influenciando o seu cálculo de preço teto é o valuation da empresa, saber o quanto que ela já foi cotada, quanto que é o normal ser cotado. No caso do Banco do Brasil, a gente viu aí essa faixa de 6,3 vezes o seu lucro.
é a média do Banco do Brasil, e hoje ele está cotado a 4 ponto alguma coisa vezes o seu lucro, então ele está cotado abaixo de suas médias, também é uma forma da gente estar estipulando, e também a expectativa de crescimento. Os resultados vão crescer 10% em relação a esse ano, a expectativa é que cresça 10%, 15%, vamos supor, então você pode ajustar o seu preço teto para cima, porque a expectativa de retorno é maior. Mas nada vai garantir que vai se concretizar. A gente precisa continuar estudando as empresas, fazendo sempre a manutenção, entendendo como está o negócio do ativo para a gente continuar comprando. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, falando rapidinho sobre o preço teto, como estipular, algumas formas de calcular o preço, certo? Eu vou deixar de recomendação o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin, que ele aborda bastante essa questão de preço teto, ele tem a sua forma de calcular, mas desenvolva, entenda, estude as empresas que você está observando para que você não pague caro e tenha bons retornos. Então, a gente tem um grupo do Telegram, vai estar aí na descrição para quem quiser seguir, e a gente também tem o Instagram Saber Investir Bem. Fico por aqui, até a próxima e tchau!